Basicamente, se você está justificado, a fé que justifica, a fé que salva da ira de Deus, deve ser uma fé que quebra o domínio do pecado na sua vida. A fé que nos salva da ira de Deus deve ser uma fé que nos salva da imoralidade sexual. E se essa fé não nos salva do poder da tentação sexual e do desejo sexual pecaminoso, então ela não vai salvar você da ira de Deus. Bem, como eu disse, obviamente, nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de uma fé que coloca você numa batalha total contra a tentação sexual. Eu quero dar ao cristão ferramentas para ele lutar nessa batalha. Pedro diz em 1 Pedro 2,11, para nos abstermos dessas paixões que guerreiam contra a alma. E eu digo a vocês, uma das paixões que fazem guerra, especialmente contra os homens, é o desejo pecaminoso e a tentação sexual. Quer dizer, é um pecado que derruba milhares e dezenas de milhares. Então, como nós nos abstemos? Aqui está o mandamento. Aqui está o imperativo dado pelo Senhor através do apóstolo. Abstenha-se dessas paixões. Como eu faço isso? Ok, nós sabemos que elas estão lá. Olhe, nos homens, muito mais. Talvez o desejo sexual seja mais forte. Quer dizer, ele é, normalmente, não em todos os casos, mas normalmente, isso é simplesmente a realidade. Mas isso não é um problema somente com os homens, também é um problema com as mulheres. E você sabe, quando a minha esposa me preenche de forma que realmente, você sabe, os homens são visualmente excitados, os seus desejos são visualmente despertados. A minha esposa diz que com as mulheres é mais... existem satisfações emocionais ligadas a desejar um homem, a querer ser amada, e um desejo de expor o corpo numa tentativa de obter o amor, de obter aquele tipo de atenção, de conseguir... Olhe, a paixão que governa o homem pode ser um pouco diferente da paixão que governa uma mulher. Em outras palavras, um homem pode estar procurando puramente a gratificação sexual, enquanto uma mulher pode não estar buscando isso tanto quanto uma gratificação emocional. E todavia, ele está querendo tomar a mesma direção para tentar chegar a esse fim. Você tem duas pessoas que talvez os seus alvos sejam diferentes, mas elas estão querendo alcançar isso através do mesmo caminho. Então, basicamente, o que nós temos são essas coisas lutando contra a alma. Como é que nós nos abstemos? Onde é que a batalha acontece? Como é que nós lutamos? Dizendo que essas paixões fazem guerra contra a alma. E eu acho que frequentemente nós pensamos dessa maneira. Espírito, alma, é aí que a batalha é travada. Às vezes nós meio que relegamos o corpo como... nós não o vemos como tão importante quanto ele parece ser nas Escrituras. Especialmente em Romanos. Eu estudei isso. É interessante que... Você sabe, se você está vivendo na carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar, não apenas o pecado, mas é interessante, feitos do corpo. Ele está dizendo, ofereça os vossos corpos. Nós devemos ser esses sacrifícios vivos. E aqui está o caminho. Nós precisamos ser guiados para a vontade de Deus. E isso acontece através da renovação da mente, a qual ele também diz em Efésios, nós devemos ser renovados no espírito das nossas mentes, nos revestindo do novo homem, que é criado segundo a iluminação de Deus. Realmente é na mente. Disposições mentais
É onde essa batalha é travada. Os que estão perdidos. Você estava perdido. Todo mundo nessa sala estava perdido. Você sabe como você lidava com a tentação sexual. Você sabe por que você cedia a ela. Mas... E eu suponho que as razões pelas quais uma pessoa perdida cede a elas, provavelmente nós podemos transportar isso para a esfera cristã, mas eu quero que vocês me digam isso. Cristãos caem em pecado sexual. Por quê? Em outras palavras, o que está acontecendo na mente? Olhe, a mente nunca está vazia quando as pessoas caem em pecado. Certos pensamentos, certos raciocínios, certas deduções, uma certa lógica. Existem pensamentos que preenchem a mente. Uma pessoa pode tentar não pensar em certas coisas, mas ela sempre está pensando em alguma coisa. Eu quero perguntar isso a vocês. Que mentalidade controla um homem ou uma mulher? Um homem ou uma mulher cristãos que cedem lugar aos olhos e olham com desejo sexual pecaminoso, que dão lugar a algo como a pornografia na internet ou a masturbação, ou o que realmente caem no pecado sexual real com uma pessoa do sexo oposto. Quer dizer, longe de mim esteja dizer que não é possível que um cristão caia no sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Obviamente, nós temos exemplos nas Escrituras. Nós sabemos que isso pode acontecer. Nós vemos cristãos que se envolveram sendo firmemente repreendidos. Nós vemos Paulo, a forma como ele falou com os coríntios. Obviamente, estavam acontecendo certas coisas naquela igreja com as quais ele tratou de forma extremamente dura. Você sabe, nós temos alguns exemplos de pecado sexual sendo um problema no Novo Testamento. Obviamente, nós temos pelo menos um ou dois casos perceptíveis no Velho Testamento. O que acontece na mente? O que está vendo? Eles não estão vendo a glória de Cristo naquele momento. Eles não estão vendo a glória de Cristo naquele momento. Sabe? Vamos pensar sobre isso. Quando Pedro viu Jesus manobrando os peixes e enchendo a rede, o que ele fez? Ele adorou. E ele disse: Senhor, aparta-te de mim. O que Isaías fez quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono do templo? Ele caiu sobre a sua face. Ai de mim! Sabe? Quando Deus foi visto, quando as glórias de Cristo vêm, o que Pedro fez quando aquela voz falou no Monte da Transfiguração? Eu lhes digo, ele estava totalmente apavorado. Posso lhes dizer isso? Quer dizer, isso é um pensamento que acerta em cheio no que Jonathan Edwards disse. Altamente improvável. Eu não estou dizendo isso de brincadeira. Eu estou dizendo isso de forma tremendamente séria. Isaías não iria assistir a pornografia e se masturbar quando ele estava inclinado na presença de Cristo. Quando ele teve a percepção de Cristo, exaltado, cheio de glória, ele já tinha sido atingido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu te digo isso, cuidado como você anda. Quando a glória de... Você se lembra quando Nadab e Abiú foram consumidos? Arão não culpou a Deus. As Escrituras dizem que ele se calou. Pode apostar que ele fez isso. Lembram-se? Certo homem estendeu suas mãos e tocou na arca.
Ele morreu na hora. Davi não foi para casa naquele dia e dormiu com Batseba. Isso é tremendo. Ele fez isso outro dia, mas ele não fez isso naquele dia. Por que não? Ele estava aterrorizado. A presença e a realidade de Deus foi tão... e da glória de Deus, ele estremeceu diante de Deus. Ele não saiu e fez isso naquele dia. Irmãos, eu lhes digo o seguinte, quando você tem um senso de Cristo e da sua glória, é muito difícil você sair e pecar. Uma das razões porque nós fazemos coisas assim de forma tão irreverente é porque nós perdemos o senso da glória de Deus. Isso acontece na mente. É na mente que nós tememos. É na mente que nós cremos. É na mente que nós contemplamos com o que Deus se parece. É na mente. Você acha? Jó já tinha nos falado que ele tinha feito uma aliança com seus olhos. Você acha que quando o Senhor apareceu a ele do meio da tempestade, do meio do tornado, que de repente ele ia quebrar a aliança bem naquele dia? Ele disse, eu me arrependo no pó e na cinza. Ouça, existe algo sobre ter... Eu garanto, Moisés, naquele dia na montanha, quando o Senhor revelou as suas costas a ele, ele não pôde ver a sua face, ele não pôde ver tudo. A face dele brilhou. As pessoas ficaram... Você pode imaginar a glória que ele viu, tanto que as pessoas ficaram atemorizadas com a glória que vinha na face dele. Moisés pode ter descido da montanha e encontrado as pessoas praticando a imoralidade sexual. Mas eu garanto, depois de ter experiências como essas na montanha, com o Senhor, ele não foi e mergulhou naquilo. Por quê? Ele tinha acabado de ver o Senhor. Quer saber? Quando o seu tempo devocional... É como eu estava falando no domingo. Quando vocês vão às Escrituras, vocês precisam contemplar a glória. Vocês precisam contemplar a glória. Senão... Isso vem direto de 2 Coríntios 3:18. Olhe, se você não está descobrindo a glória de Cristo, a glória do Pai, a glória do Espírito, nas Escrituras quando você lê, esse não é um bom lugar para se estar. Você não está sendo transformado, você não está sendo santificado, a não ser que você esteja vendo a glória. É muito difícil quando você se levanta dos seus joelhos ou sai do seu quarto, depois de ter estado olhando para a palavra de Deus, e você ter estado atordoado com a santidade, com a admiração, com a grandeza, com a poderosa mão de Deus. Quando você começa a ver Deus, quando você começa a estremecer com quem Ele é, quando você o teme. Ele fala sobre o homem que treme da sua palavra. Quando você sai, você sente esse tipo de tremor. Você já leu Abacuque? É cheio de tremor. Irmãos, eu lhes digo, vocês não vão encontrar uma pessoa nas Escrituras. Quer dizer, você pode imaginar o apóstolo João? Ele caiu sobre sua face olhando apenas para anjos. Por 2 vezes, ele caiu como morto quando viu a Cristo. Quando você começar a ter uma visão de Cristo, quando você começar a ver a glória dele, muito difícil, muito difícil. Então, qual é a mentalidade que leva ao pecado sexual? A mentalidade de que Cristo não é glorioso, que Ele não é grande, que Deus o Pai é Papai Noel, o grandalhão lá de cima. Visões diminuídas, simplesmente visões pequenas de Deus. Deusinho, não verdadeiramente temível, apenas longínquo, não muito próximo. E eu lhes digo outra coisa, e ela está bem ligada a isso. Você sabe por quê?
Quando você é como Jó e você simplesmente contemplou a Deus vindo até você num redemoinho. Por que é que você não quebra aliança com seus olhos e não vai atrás de uma moça? Porque existe um medo aterrador de ofender o Senhor. Você viu quem Ele é. Que mentalidade leva ao pecado sexual quando ofender a Deus não mais nos atemoriza? Quando você olha para uma mulher para cobiçá-la sexualmente, moças, vocês cobiçam um homem. Você olha para a pornografia. Você dá lugar à imoralidade sexual. Deus não veio, você percebeu? Deus não vem direto até Davi e diz: Davi, eu não acredito que você estragou e desonrou a aliança do casamento. E que você desse tão pouca honra ao casamento. Que você desse tão pouca honra pela vida humana. Eu não acredito, Davi. Como você pôde matar alguém? Ele disse: Davi, o seu pecado é contra mim. Lembram-se como Davi falou quando ele confessou o seu pecado? O que ele disse? Pequei contra ti somente. Deixe-me dizer isso. Às vezes nós podemos pensar, bem, Deus realmente não é afetado por isso. Oh, não creia nisso. Você viu pornografia na internet? Você sabe o que ele está dizendo para você através dessas palavras? Você está me desprezando. Lembram-se do que nós lemos semana passada em 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8? Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. É aqui que ele está lidando com a imoralidade sexual. Destarte que rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. Você despreza a Deus, você desrespeita a Deus, você desonra, você despreza a Ele. Jamais esqueça disso. Quando você cede à imoralidade sexual, você despreza Ele. Ele toma isso como uma afronta pessoal contra a sua pessoa. Lembre-se disso. Deixe que isso soe em seus ouvidos. Especialmente vocês, rapazes. Deixem que isso soe em seus ouvidos. Você está andando perante o Senhor? Você o despreza, você o desrespeita, você o desonra. Como foi que José falou? Lembrem-se, quando a esposa de Potifar o cobiçou? Ele não disse, como eu poderia fazer isso e pecar contra Potifar? Ele disse, como eu poderia fazer isso e pecar contra Deus? Você percebe? Essa é a questão. Aqui estão duas mentalidades. Uma mentalidade, Deus é pequeno. Uma mentalidade é, quando ofender a Deus não mais atemoriza você. Uma outra mentalidade. Pense aqui comigo. Quando você pensa que Deus está contra você, você diz, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: como um cristão, especialmente um solteiro, podem existir momentos em sua vida em que você sente que Deus se esqueceu de você. Você quer se casar. Você não gosta de ser solteiro. Você tem pedido uma pessoa a Deus. E você se sente como você vê outras pessoas ao seu redor se casando. Senhor, o que aconteceu? Eu quero uma esposa tanto quanto eles. Tu não me deste o dom do celibato mais do que tu deste a eles. E você pode começar a sentir pena de você e autopiedade. E você pode... E lembrem-se, o diabo é um caluniador. E nesse momento ele vai chegar e dizer, olhe para você. Olha esses caras aí. Deus deu a eles namorados. Eles estão namorando, eles estão fazendo isso. Deus deixou você de fora. Provavelmente você nem é um dos dele. Provavelmente ele não quer que ninguém olhe para você. Ele simplesmente zomba de você. Ele esqueceu de você. Para que você está servindo a ele? Olha o quanto os outros têm. E você não tem nada. E você sabe o que você pode fazer nesse ponto, com essa mentalidade? Justificar o pecado.
você pode justificá-lo. Ouçam. Por acaso Deus diz que Ele está contra você? Ouça o que Ele diz. Eu simplesmente vou através disso. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe, só porque Deus ainda não te deu uma esposa, isso não quer dizer que Ele está contra você. Olhe, todos nós temos que passar por provações. Pode ser que hoje seja a sua. Você vai e olha para o cara casado. E você pode pensar, você sabe, olhe para ele, eu não tenho o que ele tem. Não, mas ele também não tem o que você tem. Não pense que Deus tem favoritos. Deus mostra favores, mas para todos os seus filhos, que são seus favoritos. E Ele garantiu a todos nós que temos que passar por aflições para chegar ao fim. E só porque a sua aflição não é como a daquele cara, e uma das aflições que você tem que suportar é o fato de você ser solteiro, eu garanto, ele está suportando também. Então, antes de você achar que a sua é a maior de todas, primeiro calce os sapatos dele, porque eu garanto que existe um monte de pessoas que são casadas que gostariam de não ser. A minha Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. A propósito, uma esposa prudente seria da mesma região. Se o teu desejo é ter isso, você está se deleitando no Senhor. Não é bom para o homem estar só. Não deve ser muito bom para a mulher estar sozinha também. Peça. Espere. Se você crê que Deus está contra você, isso pode dar lugar. Porque, você sabe, e eu já ouvi isso antes, eu tenho ouvido cristãos se justificando. Bem, eu não sou casado, e eu tenho esses desejos, e eu simplesmente preciso aparar as bordas. Eu preciso fazer isso. Você sabe, Deus entende. Não. Ouça, você cai em pecado sexual. E você justifica isso dizendo que você quer ser casado, mas Deus não te deu uma esposa. Você percebe o que você está fazendo? Você está culpando a Deus pelo seu pecado. Você sabe, Ele não é por mim. Ele não está comigo com as outras pessoas. Não. Você não quer desenvolver essa mentalidade. Eu digo a vocês uma outra mentalidade que conduz os cristãos ao pecado. É a mentalidade que torna as ameaças e avisos de Deus em nada. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? Você simplesmente diz como cristão, bem, eu sou um cristão. Eu não posso perder a minha salvação. Então, alerta sobre o inferno em relação à imoralidade sexual. Não há condenação para mim. Eu estou em Cristo. Você percebe o que eu estou dizendo? Essa mentalidade é fatal. Essa mentalidade vai lançar as pessoas bem no colo da imoralidade sexual. Porque basicamente o que você faz é dizer, você chega a essa conclusão, eu sou salvo. E a Bíblia ensina que pessoas salvas não podem perder a sua salvação. Portanto, nenhuma quantidade de imoralidade sexual pode me fazer perder a salvação. Portanto, os avisos sobre pessoas sexualmente imorais sofrerem a ira de Deus e não herdarem o reino dos céus não são para mim. Mas uma pressuposição como essa está fatalmente errada. Essa suposição de que eu sou salvo e que por isso eu posso ir e mergulhar em todo tipo de imoralidade sexual e tudo vai ficar bem, ouçam, é por isso que Paulo está dizendo, como se ele estivesse sacudindo as pessoas, não pensem dessa forma, porque se você se envolver em imoralidade sexual, deixe-me dizer a você, não vos enganeis, o devasso sexual não herda o reino dos céus, e não importa o que você acha, não importa o que você diz sobre o seu cristianismo, não importa a certeza que você tem, não importa a experiência que você tem, não importa há quanto tempo você é salvo, se de repente você abandona isso e cai nessa imoralidade sexual e você simplesmente manda para o espaço todos os avisos das Escrituras, pessoas assim, Paulo vem e diz, a condenação delas é justa. Pessoas que dão lugar à licenciosidade e pecam
Porque elas basicamente presumem a respeito de Deus. Irmãos, isso é perigoso, perigoso, perigoso. Jesus disse, se você não amputar essas coisas, você tem um olho que olha para uma mulher. Ele diz, é melhor você arrancar ele fora, ou você vai para o inferno. Você diz, ele diz isso? É melhor você acreditar que ele disse isso. Se a sua teologia permite que você pratique a imoralidade sexual e convence você de que não importa o quanto você faça isso, vai ficar tudo bem, porque não há condenação, afinal você é salvo, você está caminhando em terreno extremamente assustador, muito assustador. Seja cuidadoso. Esse tipo de mentalidade vai enredar as pessoas em problemas. E depois, eu posso lhes dizer isso, especialmente para os rapazes, para as moças também, mas especialmente para os rapazes. Uma mentalidade para a qual eu olho não importa. Ouçam, o apóstolo Paulo, ele deu um sério aviso aos romanos. Ele disse, não façam provisão para a carne. A carne é aquela parte de nós não redimida. Nós devemos crucificá-la. Nós devemos colocá-la à morte. Nós devemos esbofeteá-la e abatê-la, deixá-la morrer de fome. A carne é como um animal vivo. A living animal. É como um animal que tem a capacidade de recuperar as forças quando é alimentado. É quase como uma criatura que você pode crucificar e tirar a vida, de modo que ela fica mais e mais fraca. Mas você também pode alimentá-la, de forma que, como um animal, ela repentinamente se torna incrivelmente forte e depravada. Jó disse, eu acho que talvez esteja em Jó 31:1. Ele fez uma aliança com seus olhos, para não olhar. Então por que eu olharia? Ele não olhava. Ele tinha feito uma aliança com seus olhos. Rapazes, vocês dirigem por essa cidade e vocês sabem onde estão os letreiros. Não olhem para eles. Vocês sabem que se vocês entrarem num shopping e andarem até a Victoria's Secret, primeiro, não vão lá. Segundo, nem entrem nos shoppings. O que vocês precisam que existe lá? Rapazes, o que vocês precisam em um shopping? Arrumar uma fila. É sério. Praticamente, não há nenhuma razão para um rapaz ir para um shopping. Certo, Walmart. E mesmo lá, cuidado com as prateleiras. H-E-B. Cuidado com as prateleiras. Você sabe, não olhe. Mantenha seus olhos no chão. Quer dizer, eu vou para a academia, para a Bodytech. Ruby e eu vamos lá. Quer dizer, você sabe, tem mulheres se exercitando. Existem lugares para os quais, obviamente, não devemos olhar. Vigie os seus olhos. Acredite-me, os seus olhos são um canal para alimentar a carne. E se você alimentar esse animal, você vai cair. Você é o alimento suficiente e ele vai te pegar pelo pescoço e você vai cair. E eu te digo, você tenta a Deus e ele vai recolher a sua mão. E a sua queda pode ser muito maior do que você pensou que poderia ser. E se ele recolher a sua mão, quando um cristão se aventura com Deus, seja muito cauteloso. Ouça. Filmes, televisão, computador. Você precisa ficar longe de certos lugares. Existem lugares que você sabe que não deve ir. Não vá lá. Não alimente isso. Rapazes, não existe nenhuma razão
nem nenhuma desculpa genuína para vocês estarem em circunstâncias em que estejam colocando coisas inconvenientes diante de seus olhos. Não venha me dizer, eu tenho que fazer isso aqui e isso simplesmente acontece. Ou isso é parte integrante disso. Isso não é verdade. As Escrituras dizem, fuja da fornicação, fuja dela correndo. Você precisa se afastar disso, não instigue, não. Para onde nós olhamos faz diferença. Uma outra mentalidade. É quando nós esquecemos. Isso é tremendo. É tremendo. Quando nós esquecemos que um vácuo nunca funciona. Em outras palavras, se eu estou lutando contra pensamentos sexuais ilícitos, eu tenho sonhos que não são corretos. Ou algo simplesmente empaca na minha cara. O irmão Andy disse que lá na China ele estava no seu computador e de repente simplesmente, pop, ele disse, você sabe, uma pornografia pesada bem na sua cara. Ele não procurou, não pediu, não instigou e bang, estava bem ali. Quer dizer, de vez em quando algo acontece e você tem imagens na sua mente de quando você estava perdido, você tem essas... Mas ouçam, uma das coisas que geralmente acontece é... Eu me lembro de certa vez quando eu trabalhava como engenheiro e o meu chefe estava lá. E havia esse cara que trabalhava num cubículo logo depois do meu. E esse cara vinha devagar e ele realmente não era um bom operário. E ele deixava de fazer muito trabalho, porque ele tinha essas dores de cabeça recorrentes e coisas assim. E o cara bebia todo tipo de café e fumava feito um louco. E em todo intervalo ele saía para fumar. E um dia eu cheguei e disse, Scott, eu vi que lá no refeitório eles têm um tipo de ficha médica sobre dores de cabeça recorrentes. E eu disse, elas são causadas por excesso de cafeína e nicotina. Esse cara ficou simplesmente... Ele teve que ficar atrás daquela máquina paralisado enquanto ele estava ali trabalhando. E o Scott estava lá olhando para o meu chefe e de repente ele pulou por causa desse grande choque. E isso realmente deixou ele zangado. Então eu voltei do refeitório naquele dia e o Scott estava lá também. E eu disse, hey Scott, eu vi aquilo sobre cefaleia lá embaixo. E ele fez lá. Ele não queria ouvir. Posso lhes dizer algo? Isso não funciona com o pecado sexual. Você coloca suas mãos sobre os seus ouvidos, você sabe, aquele tipo de coisa onde, não, eu não quero pensar nisso, eu só quero... Ouça. Em 2 Timóteo 2:22, fuja das paixões da mocidade. Mas isso não é tudo. Veja, isso é a parte negativa. O que você quer é sair fora. Você quer se afastar disso. Mas se isso fosse tudo, isso não seria cristianismo. Isso seria apenas algum tipo de moralidade. Isso seria algum tipo de pare de fazer o mal. Mas com o cristianismo, é sempre o quê? Existe sempre um lado oposto a isso. É sempre Cristo veio não apenas para libertar o seu povo do mal. Ele veio para fazê-lo zeloso de boas obras. Nós substituímos uma coisa pela outra. Nós temos que substituir o mal pelo bem. E o que está sendo dito aí? 2 Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade e siga. Você foge de uma coisa e corre atrás de outra. O que é isso que nós seguimos? Fé, amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Quer saber? Comece a amar as pessoas. Comece a fazer coisas que vão aumentar a sua fé. Comece a pensar em maneiras como você pode dar mais e ver o quão fiel Deus é. Comece a pensar sobre os missionários para os quais você pode oferecer um pacote de sustento e demonstrar amor. Comece a pensar nas pessoas a quem você pode servir. Envolva-se com coisas. E eu te digo, quando você não está sozinho sentado na frente do seu computador, mas você prefere sair, ajudar e servir a alguém, é totalmente diferente. Provavelmente você não vai olhar para a pornografia quando você está cortando o gramado das viúvas da sua igreja.
Veja, muitas vezes no meio dela você acha que você tem que lidar com ela. Você acha que você tem que arrumar uma saída. Está escrito que Deus sabe como te dar o escape. Corra para Ele, creia nisso. Quando a coisa está violenta e a batalha está intensa, creia nisso. Creiam nisso, irmãos, creiam nisso. Ele é capaz de livrar o piedoso da tentação. Ele sabe como livrar você. Ele sabe, irmãos, geralmente em relação ao Senhor, você não recebe. Por quê? Porque você não pede. Ouça, se você adota essa mentalidade, o Senhor sabe como me livrar disso. Você corre para Ele. Senhor, livra-me, mostra-me a saída. Que tal isso? Você cai em pecado sexual. Posso dizer a vocês, ouçam, vocês não têm apenas essas paixões, tem também o diabo. Ele se aproxima e ele sussurra para você. Certamente Deus entende. Certamente Ele não espera que você aguente isso. Olha a aflição em que você está. Ele esqueceu de você. Ele não se importa com você. Ele vai chegar e difamar a Deus diante de você. E aí, você cai no pecado. E aí, de repente, ele muda o seu tom. Agora ele calunia você, para você mesmo. Antes ele caluniava Deus para você. Depois que você caiu, olhe para você. Olha como você é ridículo. Você acha mesmo que Jesus tem alguma coisa a ver com você depois do que você acabou de fazer? Vai e faz isso de novo. Você está todo sujo, você é um miserável. Vai e faz isso de novo. Quer dizer, por que continuar lutando? Você já está caído. Olhe como você é ridículo. Você podia dar um fim nisso ou fazer coisa pior. Você desenvolve essa mentalidade. O diabo tenta convencer você que agora você é um inútil e simplesmente deve ceder. Irmãos, é aí que as Escrituras vêm e dizem coisas como essas. Ali, em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Lembre-se de quem você é. Ouça, mesmo no seu pior dia, não há condenação. Mesmo no seu pior dia, quem nos condenará? E isso não quer dizer que ninguém vem nos acusar. Quando ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, isso não quer dizer que não existem aqueles que vêm nos acusar. Quer dizer que não há ninguém que possa trazer uma que nos atinja. Eu te digo isso. Quando eu era novo convertido, eu caía em todos os tipos de pecado. A batalha estava em andamento. Pela primeira vez na minha vida, eu queria a justiça, eu tinha fome dela, era uma batalha total. E não havia um dia perfeito. Mas eu posso lhes dizer, mesmo no meu pior dia, eu estava tão maravilhado pelo fato de que Jesus Cristo tinha vindo e me resgatado, quando eu estava totalmente morto nas minhas transgressões. Agora que eu estou justificado, e aconteceu de eu tropeçar e cair, quer dizer, quando Ele veio e me resgatou, quando eu era daquela forma, agora que eu sou assim, Ele vai me abandonar? Quer dizer, muito mais agora que eu estou nele e estou justificado, muito mais Ele virá e será meu auxílio. Quer dizer, o diabo, quando o diabo vem nesses momentos e diz, ele não quer nada com você, eu digo, interessante. Quando eu era 10.000 vezes pior antes de eu ser regenerado, ele quis se relacionar comigo. Quer dizer, é uma questão de lógica, isso é tolice. Diabo, a sua lógica não está funcionando comigo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olhe. Tá certo, diabo, eu sou muito mal. Sim, é verdade, você está certo. Eu pequei. E eu sou mau. Mas eu li em certo lugar da minha Bíblia que eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o meu pecado não desfaz essa realidade. Eu não acho que eu vou cair nessa forma de pensar. Que tal isso?
Irmãos, vocês têm a realidade do temor do Senhor, sobre o qual nós falamos. Quando ofender a Deus, não nos atemoriza mais. Mas e em relação a isso? E sobre o fim do amor? O fim da proximidade? Sobre o fim da intimidade? Quando nós esquecemos o quanto esse tipo de coisa prejudica a comunhão com o Senhor. Ouça. Posso lhes dizer uma coisa? Davi pecou com Batseba. 9 meses depois, a criança nasceu. E a criança morreu. A maioria das pessoas calculam que Davi não se arrependeu da imoralidade sexual naqueles arredores durante 9 meses. Aproximadamente. É apenas um palpite. Nós sabemos que isso foi no tempo daquela criança nascer. Então, basicamente, o juízo foi de que a criança morreria. Ela deu à luz. Parece, pelo contexto e a narrativa de 2 Samuel, que isso aconteceu muito rapidamente. Não houve registro de outras coisas acontecendo até então. Então, pode ser que esteja certo que 9 meses se passaram. Ouçam. Para aqueles dentre vocês que descobriram que Cristo é precioso e vocês amam a intimidade com Ele, Davi perdeu aqueles 9 meses. O que eu quero dizer com isso? Foram 9 meses em que ele não cresceu em comunhão com o Senhor. 9 meses em que ele não cresceu em intimidade. Foram desperdiçados. Você diz, como você sabe? Porque ele nos diz. Ouçam isso. No Salmo 51, onde ele está replicando após o pecado com Batseba. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu quebraste. Ele descreve aquele período antes do arrependimento como se os seus ossos tivessem sido quebrados. No Salmo 32, 3, enquanto eu guardei silêncio. Em outras palavras, pecado não confessado, não tendo ido ao Senhor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Marcos 4,19, as demais ambições correndo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Você sabe o que acontece quando você tem desejos por outras coisas, como por uma mulher ou por um homem, e você se torna obcecado por eles de uma forma ilícita? Eles sufocam. Eles sufocam a palavra, eles sufocam a comunhão com Deus, eles fazem com que os ossos se quebrem, eles provocam esse envelhecimento dos ossos, gemidos. Olhe, se você não valoriza a intimidade com Cristo, apenas sai e cometa um monte de pecados sexuais. Olhe pornografia. Se você acha que você vai ter um dos mais doces momentos que você já experimentou em oração depois de você fazer isso, você está louco. Isso não vai acontecer. Posso te dizer, quem sobe com asas ao monte de Deus? Alguém conhece a sua Bíblia? Alguém conhece o Salmo 15 ou o Salmo 4? Quem? Mãos limpas e coração puro. Se você gasta o seu tempo se corrompendo, você não vai andar naqueles lugares altos com o Senhor. Você não terá acesso. Eu estou falando por experiência própria. Eu estou falando manifestadamente, experimentando a realidade da presença de Deus. Sabendo o que é andar com Ele, falar com Ele, me deleitar nele. Você vai gemer e os seus ossos vão quebrar antes dele deixar você subir aquele santo monte. Você não vai chegar lá. Você não vai andar lá.
E uma última coisa, quando você se esquece, irmãos, quando vocês se esquecem das agonias de Cristo pelos pecados sexuais. Ouçam, rapazes, vocês já foram tentados pelo computador? Quando você pensa nisso, comece a imaginar na sua mente. Eu li em algum lugar na minha Bíblia algo mais ou menos assim. Tito 2,13, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Purificar, para tirar aquela obscenidade e aquela sujeira da sua vida. As Escrituras dizem, Ele entregou a si mesmo. Ouça. Você pode enxergar Cristo pendurado lá, trevas sobre a terra. Todos o abandonaram. Deus o abandonou. O sol o abandonou. Trevas. Você pode imaginar os gemidos e suspiros do homem de dores, enquanto ele estava pendurado naquela cruz, especificamente para purificar você. O que você vai fazer? Você vai calcar aos pés aquele sangue, calcar aquela dor, calcar aquela aflição. Você vai dizer, bem, realmente isso não faz diferença. O que eu vou fazer é uma coisinha pequena, é algo leve. Eu simplesmente não vou me importar com o pecado, porque Cristo já pagou o preço por ele. Ele vai pisar naquele sangue. Você pode imaginar em sua mente Cristo pendurado ali entre o céu e a terra, gemendo. Veja, quando o cristão se aventura na esfera do pecado sexual, o pensamento dele ou dela tomou o caminho completamente errado. Totalmente errado. É aí que as nossas mentes precisam estar. Você sabe, é difícil quando você pensa e você está caminhando só. É um desrespeito, é um desprezo. Apenas lembre-se disso. Você me desprezou. Lembre-se de Deus dizendo isso para Davi através de Natã. Tu me desprezaste. Tu me desrespeitaste. Diz 1 Tessalonicenses 4. Tu me desrespeitaste. Tu me desprezaste. Tu desprezaste a minha palavra. Você desprezou totalmente ao Senhor. É isso que você quer fazer? Você que ama o Senhor, você quer desprezá-lo? Você quer pisar sobre o sangue de Cristo? Ele que foi cravado na cruz e te purificou, você quer fazer isso? Você quer arruinar a sua comunhão com o Senhor? Irmãos, nós temos que pensar nessas coisas. É uma batalha mental. É trazer os seus pensamentos em sujeição à palavra. Equipe-se. Pense nessas coisas. Um dos gatilhos que realmente desencadeia o declínio do cristão é quando a sua vida de oração recebe um golpe. E você sabe, talvez eu ouço outros homens dizerem que, e eu sinto isso em mim mesmo, mas mais ainda, que talvez não estando, sabe, não lendo tanto a palavra, mas quando a vida de oração afrouxa, mesmo que haja mais leitura bíblica, a sua vida espiritual realmente leva a um golpe. E eu descobri que isso é verdade.